Olá, sou o professor René Longo, da disciplina Tributário, e hoje eu venho trazer aqui para vocês um tema para que a gente possa analisar e poder sedimentar, inclusive para na hora de realizar a prova, que serve tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Gente, o tema que eu quero analisar corresponde às espécies tributárias, que está dentro do poder de tributar, que, como consequência, está dentro do sistema tributário nacional. Ou seja, corresponde uma análise constitucional do direito tributário. Veja o seguinte, quando eu menciono no tributo, o tributo ele corresponde a um instrumento de arrecadação. O tributo não é um fim em si mesmo. O Estado, portanto, quando ele vai e institui um tributo, ele institui como meio, não como um fim, porque o objetivo, a finalidade é a receita. Então, por isso eu posso concluir o seguinte, no primeiro momento, tributo é o meio, arrecadação, a receita é o fim. Dessa forma, eu tenho que o conceito de tributo, ele está previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Se nós formos no artigo 3º do CTN, lá é bem claro ao dizer o seguinte, que tributo corresponde toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, no artigo 3º do Código Tributário Nacional, eu vou encontrar o conceito de tributo e uma característica desse conceito que eu posso observar é o seguinte, quando ele menciona que tributo vem a ser toda prestação pecuniária compulsória, então eu tenho que todo tributo é obrigatório. Gente, não existe tributo facultativo, porque o dia que existir, ninguém paga. Então, todo tributo é obrigatório. Como eu digo, o tributo ele é impositivo. O Estado ele não pede, ele manda, ele ordena. Só que, quando eu menciono no tributo, isso aqui compreende um gênero. E eu posso encontrar espécies de tributos que hoje, pela doutrina majoritária, pela posição do Supremo Tribunal Federal, lá na Constituição, nós podemos encontrar 5 espécies de tributos. Quais sejam? Eu tenho impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, vejo, vou repetir. Então, eu tenho impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Vamos fazer aqui uma breve análise com relação a essas espécies tributárias. Com relação ao imposto, o imposto ele tem a característica de ser um tributo não vinculado a uma prestação estatal específica. Então, toda vez que eu possa identificar o imposto, significa que eu pago um tributo nessa modalidade que corresponde ao imposto, aquele ente que está recebendo não vai agir para mim, mas sim para a coletividade, ou seja, para toda a população, na medida que o imposto corresponde a um tributo não contraprestacional. Então, essa é a característica que eu vou encontrar como fundamento no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Além do imposto, eu tenho taxa. Taxa, veja o seguinte, é o contrário do imposto, porque taxa já vem a ser um tributo vinculado a uma prestação estatal específica. E qual prestação? Vem a ser ou pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação de um serviço público específico e divisível, efetivo ou potencial. Então, gente, toda vez quando eu comento com relação a uma taxa, eu posso perceber que ela será vinculada a uma dessas duas atividades, de tal modo que eu pago e determinado ente vai agir para mim. E eu vou encontrar essa vinculação lá no artigo 145, inciso 2 da Constituição. Então, taxa claramente corresponde a um tributo vinculado. Pagamento corresponde a uma atividade para a pessoa que esteja realizando o próprio pagamento do tributo. Além disso, eu também posso visualizar contribuições de melhoria. Meus amigos, quando eu falo em contribuição de melhoria, lá na Constituição, no artigo 145, inciso 3, é dito: contribuição de melhoria decorre de obra pública. De tal modo que, para que eu possa visualizar
essa espécie tributária, eu sempre tenho que observar dois requisitos, quais sejam a realização de uma obra e que dessa obra gere uma valorização imobiliária. Então, tem dois requisitos, quais sejam, repetindo, obra, e é uma obra pública, e pode ser qualquer obra pública, seja de embelezamento, como voluptuária, uma obra útil ou até mesmo necessária. Foi realizada uma obra, se dessa obra surgir uma valorização imobiliária, aí será possível a cobrança de uma contribuição de melhoria. Então, é um tributo que ele se vincula a uma atividade estatal. Agora, diferentemente das taxas, porque taxa, como eu mencionei, seria para serviço público e exercício do poder de polícia. No caso, serviço público, serviço específico e divisível. Ao passo que contribuição de melhoria já vai se vincular à realização de uma obra pública. Cuidado, não confundir serviço com obra. Avançando, além da contribuição de melhoria, nós podemos encontrar os empréstimos compulsórios. Quando eu menciono com relação aos empréstimos compulsórios, gente, eu vou encontrar lá na Constituição, no artigo 148, e lá é dito mais ou menos da seguinte forma: cabe à União, mediante lei complementar, instituir empréstimos compulsórios para atender despesas inerentes a uma calamidade pública, guerra externa ou a realização de investimento público. De tal modo que essas hipóteses que eu acabei de mencionar para vocês, segundo o Supremo Tribunal Federal, correspondem a hipóteses taxativas. De tal modo que a União só vai poder instituir os empréstimos compulsórios se presente uma situação de calamidade pública, guerra externa ou a necessidade de realizar investimento público. Além do que, a União, uma vez recebendo esses valores, que eles serão, que a Receita venha a ser vinculada a uma dessas três finalidades, cessada o motivo que determinou a instituição dos empréstimos compulsórios, dever-se-á cessar, como consequência, a cobrança dos empréstimos compulsórios. E que, posteriormente, eu vou visualizar a principal característica dessa espécie tributária, qual seja a restituição. Gente, os empréstimos compulsórios compreendem o único tributo restituível, de tal modo que todos os outros, a União e os demais entes, eles recebem e não precisam devolver. O empréstimo compulsório é o único tributo em que, no caso, a União, já vez que é de competência dela, ela recebe, mas vai ter o dever de restituir. E, por fim, nós temos as contribuições especiais. Gente, as contribuições especiais possuem a característica de ter tão somente a receita vinculada, de tal modo que quando eu pago um tributo na modalidade contribuição especial, significa que eu pago, aquele ente não necessariamente vai agir para mim, levando em consideração que não é um tributo de vinculação, uma prestação estatal específica, mas um tributo de vinculação à sua receita. Então, eu pago e a única certeza que eu tenho é que aquele ente vai destinar a receita a um fim já pré-determinado, ora na lei, ora na Constituição. Então, eu pago e, como eu digo, aquele dinheiro já tem uma destinação certa, uma destinação específica. E aí, eu poderia exemplificar para vocês um tributo que nós tivemos há um tempo atrás, que era uma verdadeira contribuição especial, era a antiga CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Na medida que, quando eu falo com relação à CPMF, vejo, ela existiu até 2007. E toda vez quando eu realizava uma movimentação financeira, significa o seguinte, que incidia 0,38%. A União, ela recebia esse dinheiro e, vejo, ela não desenvolveu uma atividade perante a minha pessoa, mas essa receita advinda da CPMF, originariamente, era toda destinada a gastos com relação à saúde. Então, essa é a principal característica quando eu comento com relação às contribuições especiais, que eu posso encontrar
suas regras matrizes previstas lá no artigo 149 e 149-A da Constituição, que como espécies eu posso encontrar contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuições corporativas e contribuição da iluminação pública. Todas essas que eu acabei de comentar são espécies do gênero contribuição especial. Então, meus amigos, meus alunos, essa aqui foi uma breve exposição do que nós vamos ver em muito maior detalhe nas aulas aqui na GMX. Então, espero por vocês e que acompanhem as nossas aulas. Muito obrigado e até a próxima.